Fala galera, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso curso de rinoceros voltado para a área da joalheria. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Freitas e serei o seu professor nessa jornada. Hoje, para material de estudo, eu resolvi trazer um anel chamado Bombê. Ele é um anel que nunca sai de moda. Ele geralmente fica muito bonito quando está cravejado. Mas hoje eu vou trazer um anel bombê liso. Essa vai ser a primeira parte. Quando a gente começar a estudar peças com pedra, eu vou trazer a segunda parte desse anel bombê, onde nós vamos fazer o rebaixo dele e assim fazer a cravação, tá? Hoje é uma aula bem rapidinha. Eu preciso então que vocês abram o rinoceros de vocês. Antes da gente começar conteúdo novo, vocês sabem que a gente sempre revisa conteúdo antigo, né? E na última aula nós estudamos o anel X. Bom, para executar o anel X, nós utilizamos a ferramenta de círculo ou circle, para fazer o nosso aro, tá? Depois nós utilizamos a polyline para desenhar um perfil. Eu vou desenhar aqui um perfil aleatório. Nós utilizamos a ferramenta de rotate. Nós utilizamos o rotate com cópia. Levamos essa cópia para cima e para as laterais. Aqui na vista top, nós colocamos isso para cima, se eu não me engano foi 7 ou 8, vou botar o 8 aqui. Utilizamos o rotate para fazer uma rotação desse perfil. Lembrando que aqui não é possível usar o mirror, tá? Senão você vai espelhar ele simplesmente para as laterais. Depois nós utilizamos o move para mexer apenas uma ponta do nosso aro, do nosso círculo. Depois fizemos uma rotação. Aqui eu não ajeitei os perfis, mas eles ficariam mais ou menos assim. E aqui nós utilizamos o sweep one rail. Primeiro o trilho, depois o trem, e aqui a mesma coisa. Claro que esse aqui está bem grotesco, né? Mas é mais para a gente relembrar a execução, tudo bem? Nós utilizamos também a ferramenta de Fillet Curves, que é para dar acabamento nas quinas internas. Nós desenhamos dois perfis, um para cada parte do X, né? Nós utilizamos o Boolean Union. Aqui embaixo nós utilizamos o Quad, o End e o Near. Eu sugiro, caso vocês tenham algum tipo de dúvida, que voltem nessa aula, que é uma aula bem bacana, tá? Uma aula bem completa, ela tá com bastante informação útil, muita dica legal lá. Então volta lá e assiste. Bom, essas foram as ferramentas que nós utilizamos na última aula. Então a partir de agora damos início à nossa 12ª aula. E hoje, para material de estudo, nós vamos aprender a executar o anel bombê. Como eu falei, hoje vai ser uma aula bem rapidinha, tá? Só para vocês terem mais ou menos uma noção. Vamos então aqui digitar 0 Enter com a nossa ferramenta de círculo, o nosso Circle, 18.46, que é o nosso aro 18, equivalente do mundo real, da nossa vida real. Vamos lá no nosso subcomando da Polyline, vamos pegar o Line from Midpoint, que é a terceira opção. Lembra que esse daqui
o que a gente digita para um lado, ele faz para o outro também. E agora vamos na vista right. Eu quero que essa parte interna do nosso anel tenha 4 milímetros, o que já é bastante coisa. Então vou digitar 2. Vou pegar minha ferramenta novamente. Vou no meu end lá em cima. Aqui está aparecendo near, mas poderia ser quad ou end. E quero que essa parte de cima tenha 10 milímetros de largura. Então eu vou digitar 5. Seguro meu shift, aperta com o botão esquerdo do mouse e está aí a nossa segunda linha. O que a gente tem na perspectiva é isso daqui. E vamos dar continuidade. Agora eu vou na ferramenta de arco. Vou pegar a segunda opção. Vou ampliar minha vista right. Vou aqui embaixo. E tá vendo que a gente tem uma bolinha ali, conforme a gente vai mexendo o ângulo do arco? O ideal, o interessante pra gente, é fazer com que essa bolinha não passe essa linha daqui, tá? Essa linha daqui precisa ser a linha, vamos dizer assim, a linha de segurança. A gente pode chegar até bem perto dela, até bem próximo, mas não passar. Porque quando a gente começa a passar, essa lateral aqui, ó, onde está a ponta do meu mouse, onde eu estou mexendo, ela costuma ficar estufada. Imagina uma bolha de chiclete que você está fazendo na sua boca. Na lateralzinha, no começo dela, ela fica bem estufada, bem rechonchuda. Isso não é interessante visualmente, tá? Então o que a gente faz? Vai até ali, ó, mais ou menos até a extremidade, ó, e pronto. A gente faz um laço, vamos em join e vamos fazer a mesma coisa lá em cima, ó. Minha ferramenta de arco, segunda opção, de end a end, e vou subir. Subir quanto? O suficiente para a bolinha não passar essa linha também, ó, tá? A bolinha pode até chegar ali, ó. Pode até dar um zoom aqui. A bolinha pode chegar mais ou menos ali, ó. Mas não pode passar, tá? Quanto que eu tenho de altura? Eu não sei. Eu estou desenvolvendo essa peça aqui com vocês agora. A gente tem 4,95. E aqui embaixo, lembrando que quando eu clico com o meu botão direito, ele reconhece o último comando executado. Então, como eu vim em Linear Dimension, usei ele aqui em cima. Quando eu clico com o botão direito, eu não preciso voltar nele. É só clicar novamente com o botão direito que ele entende que a última ferramenta que eu usei é a que eu preciso usar novamente. Então ele já me abre a opção de usar ela novamente, sem precisar de catar ela aqui, de buscar ela nesses ícones. Tudo bem? Vamos dar um lacinho da esquerda para a direita e vamos em Join. Bom, agora a gente vai fazer o comando que você já conhece, está dentro de Surface, Sweep on Rail. Primeiro o trilho, depois o trem. Confere para ver se as bolinhas estão no centro interno e se as setas estão apontadas na mesma direção. Caso elas apareçam em direções opostas, é só você clicar com o botão esquerdo uma vez em cima de uma setinha branca, ó, que ela muda de lado. Tudo bem? Agora clica com o botão direito ou no Enter. Bom, aqui ele está dando um preview para a gente do que está acontecendo e está ótimo. A gente pode botar Closed Sweep e clicar em OK. E aqui está o famoso anel Bombê. Só que ele está muito pesado. Isso daqui, comercialmente falando, é impossível de produzir. Tá? Não é que seja impossível, mas ele tá maciço. Então você vai pesar muito. Vamos ver quanto que ele está pesando agora. Ó. Vou digitar volume. Terceira casa depois da vírgula. Vamos em calculadora. Vamos dizer que isso aqui seja ouro. Então vou multiplicar por 15,5 vezes 0,001. Olha, ele está com 21,92 gramas. Quase 22 gramas. Então, para comercializar isso aqui é impossível.
tá? A não ser que seja um cliente que queira dessa forma porque quer. Aí tudo bem. Aí quando o cliente paga, o cliente manda, né? Eu quero um bolo de 50 camadas. Cara, eu vou ter que alugar um caminhão para carregar isso. Não importa, eu quero um bolo de 50 camadas. Então vamos fazer um bolo de 50 camadas. Nesse caso aqui, vai ser a mesma coisa. O cliente vai querer isso daqui, tudo bem. Mas o normal é isso daqui não ser possível executar a venda por conta do peso. Então o que a gente faz agora? A gente vai em front. Vamos selecionar aqui nossa polyline. 0, Enter. Aqui embaixo a gente conta 4 quadradinhos. De 3 a 4. Fica a sua opção. Vai ter cliente que vai querer uma base um pouco mais larga. Você conta mais quadradinhos. Mas o normal é contar de 3 a 4. Tudo bem? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. E vou clicar ali. Para evitar de eu fazer uma linha diferente dessa daqui, eu vou espelhar essa para o outro lado. Então, seleciono ela, vou dentro de Move, seleciono Mirror. Ele vai me perguntar aqui, ó, o ponto inicial do Mirror é 0. 0, Enter, pressiono o Shift do teclado, linha reta para baixo ou para cima. Não pode ser para os lados, tá? É para baixo ou para cima, tudo bem? Clica com o botão esquerdo. Pronto, está feita a nossa linha. Agora, eu vou usar vamos lá, antes de usar o comando, para vocês entenderem o que está acontecendo. Ó. É isso que a gente tem até agora. Então, a gente vai utilizar agora o comando do split, que é esse carinha aqui. Ó. Ele está do lado do trim, tudo bem? Qual a diferença do split para o trim? É que no split, o que você corta permanece. Ele está cortado, mas vai permanecer na tela. E o trim, o que você corta, some. Tá? Ele não permanece na tela. Essa é a diferença. Então vamos usar o split. Primeiro ele pergunta para a gente o objeto que a gente quer cortar. É o nosso anel. Enter. E agora ele pergunta para a gente o nosso objeto cortante. Aí você faz um lacinho da direita para a esquerda e seleciona aquelas duas retinhas que nós criamos. Ó, e aperta Enter. Aqui ele está falando que o comando o histórico foi quebrado em um objeto. Não tem importância. Agora nós temos dois objetos, ó, um na parte de baixo e um na parte de cima. Deixa eu deletar esses layers aqui. Vamos criar um. Eu vou colocar isso aqui dentro de lixo. Rename layer. Vou chamar essa camada de lixo e vou apagar momentaneamente nossa lâmpada para que tudo o que a gente não queira aqui visualmente seja guardado, ok? E agora a gente tem dois objetos, mas lembra que agora viraram casquinhas. Ó, eu vou sumir temporariamente com esse e a gente consegue olhar lá dentro dele, ó. Tá vendo? Isso vale também para essa parte pequenininha. Ó. Isso para a gente não é interessante. O que a gente vai fazer agora? O comando que vocês já sabem. CAP. Cap. Enter. Então, eu dei cap nessa parte de cima. A gente vem em propriedades e ó, Closed Solid Polysurface. Ok, isso aqui agora é um sólido. A gente não fez cap na parte de baixo. Quando a gente vai em propriedades, ó, Open Polysurface. Ou seja, está aberto. Então você vai lá e digita CAP. Cap. Ou, caso você queira pegar esse comando, ele está dentro de Boolean e esse carinha aqui, ó, Cap Planar Holes. Ok? Vamos conferir lá em propriedade, ó, Closed Solid Polysurface. Ok. Temos então dois sólidos. Agora, com isso aqui ditado, com isso aqui já bem esclarecido para a gente precisa aliviar. E como que a gente vai fazer esse alívio? A gente vai vir aqui, ó, dentro de Boolean e vocês também já conhecem esse comando. Se chama Shell. Eu quero que a minha parede fique com 1 milímetro. Então eu vou digitar 1. Tudo bem? Vou digitar aqui, vou clicar com o botão esquerdo, perdão, na parte de dentro de uma lateral, de outra lateral. Precisa ser das duas juntas, tá? E agora eu vou apertar Enter ou botão direito do mouse. E olha o que aconteceu, ó.
a gente agora tem um alívio interno. Agora é só unir essas duas partes com Boolean Union. Agora a gente confere aqui em propriedades e ó, Closed Solid Polysurface. Ok, isso daqui agora é um objeto totalmente sólido. O que a gente faz com esses vetores aqui? Ó? A gente cria uma camada para eles, ó, e chama de vetor base. Você pode adicionar esses três aqui dentro dessa camada e fica uma coisa mais organizada. Você pode até criar um outro chamado extrusão bombê. Você traz aqui nessa lâmpadazinha com o botão direito o nosso anel bombê de volta, seleciona ele, joga ele lá dentro. Dessa forma, a gente tem em sequência, primeiro, o vetor que foi utilizado, caso você precise voltar nesse desenho ou faça a venda desse arquivo para alguém, essa pessoa precisa fazer alguma modificação, então ela já tem ali os vetores que foram utilizados. Nós temos aqui a extrusão do anel, que é esse carinha aqui, e nós temos o lixo, tá? Isso daqui, ó, apesar de ser simples nesse projeto, isso daqui é uma sequência bem organizada de layers, tá? Se você acostuma a fazer isso do jeito certo, com o layer aqui em projeto simples, vai ser fácil de você identificar as coisas. Caso seja um projeto muito complexo, aí você vai ter mais layers ali, mais camadas. E quanto mais layers, mais informação você tem que colocar ali para você se achar depois. Tudo bem? Então isso aqui é uma forma para você otimizar o seu trabalho, tá? Seja organizado. E aqui está o nosso anel bombê. Agora a gente pode fazer um abaulamento, não sei se essa palavra é certa, se essa palavra existe. Abaulamento. Vamos desbastar as quinas aqui, ó. O que a gente faz? A gente vem aqui em Boolean Union, subcomando, e vamos pegar o nosso Fillet Edges, que ele tem a finalidade de desbastar quinas. Ele está programado para 0.5. Caso você queira uma outra numeração, é só digitar .8, Enter, por exemplo, ou 1, Enter, ou por aí vai. O ponto 5, eu sei que cabe muito bem nesse projeto aqui, sem dar problemas, e fica suave na peça. Às vezes você vai desbastar muito e não vai ficar bonito, perde um pouco ali a beleza da peça. Então por isso que eu gosto de 0.5. Mas novamente isso vai de necessidade de cada um, tudo bem? Vou escolher aqui essa minha primeira quina. Como nós dividimos esse anel, aqui vão ter duas quininhas, ó. E vamos dar Enter duas vezes. Ó, conseguimos abaular a nossa quina. Vamos fazer agora a mesma coisa do outro lado. Dentro de Boolean Union, vamos pegar Fillet Edges, vamos pegar essa quina e as nossas duas quininhas ali embaixo. Essa numeração aqui, esse númerozinho de 0.500 é o que a gente setou aqui em cima, de 0.5, tudo bem? Enter duas vezes e tá aí as nossas quinas totalmente desbastadas. Isso aqui agora gera conforto para o cliente, tá? Não corre risco de machucar o dedo dele agora. E caso você precise fazer alguma alteração de tamanho nesse anel, como ele não tem pedras, né, você pode aumentar ou diminuir bem aqui, ó, nessa parte. A gente tem isso tudo aqui de metal para a gente poder cortar, caso seja necessário diminuir, ou cortar no meio e adicionar mais metal para aumentar a numeração desse aro. Lembrando que aqui embaixo ele está com 4 e aqui em cima 10, mas você pode fazer com 2 e 6, por exemplo.
Pode fazer com 2 e 8, para ele ficar um pouco mais fininho. Vamos fazer então um pouco mais fininho, né? Que no caso esse aqui é um anel bombê, mas a gente poderia estar fazendo aqui, por exemplo, um aparadorzinho, tá? É só você diminuir essas medidas. Então, vou colocar ele aqui na camada dele. Vamos criar outro. 0 Enter, 18.46. Dentro da Polyline, terceira opção, Line from Midpoint. A gente vem aqui na camada Right, na vista Right, perdão. E a gente vai colocar para que tenha 2. Um de cada lado. Então, eu vou digitar 1 ali. Tudo bem? Ele vai me dar aqui 2. E a gente vai fazer a mesma coisa lá em cima. Só que lá em cima eu quero 8. Não, vou botar 6. Então, 3 de cada lado. Aqui você tem a opção de fazer uma paredezinha. Tá? Você pode pegar no End aqui, botar 1. Você pode criar essa paredezinha aqui também, aqui embaixo. Aqui faz uma linha guia de 1.5. Vamos na ferramenta de arco, segunda opção. End a end e vamos lá. Ó. Pronto. Isso aqui não nos serve? Joga na camada lixo. Dá um lacinho, join. Pronto. A gente vai em propriedades agora para conferir e ó, closed curve. Ok, isso está pronto. Agora a gente pode vir nessa daqui de cima. A gente já começa dando um join aqui já. Vamos na ferramenta de arco, segunda opção. De end a end e não deixa a nossa bolinha ultrapassar aquela linha. Faz um lacinho, join novamente, confere lá em propriedades, closed curve, ok. Nós temos o nosso perfil pronto para ganhar corpo. E agora o que nós fazemos? Vamos em Surface e selecionamos o comando Sweep on Rail. Primeiro o trilho, depois o trem. Ou primeiro o Rail, depois o Profile, que seria o perfil. Vamos colocar nossas bolinhas sempre na parte interna, apontando sempre na mesma direção. Caso elas estejam assim, no seu computador, na sua tela, é só você clicar com o botão esquerdo uma vez, que ela muda de posição. Ela vai mudar de posição e vai apontar para o outro lado. Tudo bem? Dá Enter agora. Closed Sweep. Ok. A gente tem agora um anel bombê mais magrinho, né? Ele não está tão largo. Agora a gente pode colocar ele na categoria de aparador. É um aparador simples. Então o que a gente vai fazer? Ó? Polyline, 0, Enter aqui na vista front. Dá um zoom lá e conta 4 quadradinhos. Ó. 1, 2, 3, 4. Pode ser 3 também, mas eu gosto de 4 porque a gente tem um pouco mais de metal para trabalhar caso depois precise fazer alguma alteração na estrutura, tá? Mas novamente isso vai de cada um. Então, para não correr o risco de eu errar essa medida aqui, por mais que eu conte 4 quadradinhos para a direita, às vezes pode passar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Para evitar de acontecer isso, eu vou lá em Move e seleciono Mirror. Ele pergunta para mim, ó, o começo do ponto, o início. O início vai ser 0. Pressiono o Shift do teclado, linha reta para baixo ou para cima. Não pode para as laterais, tudo bem? É para baixo ou para cima. Vamos em Split. Ele pergunta para a gente o objeto que a gente quer cortar. É esse aqui. Enter. Agora ele pergunta para a gente quais são os objetos cortantes. Que são esses dois aqui. Enter. Esses dois eu jogo na camada lixo. E agora a gente tem o nosso anel bombê novamente dividido em duas partes. A gente vai em propriedade e ele está Open Polysurface em cima e a mesma coisa embaixo. Faz um laço em tudo, digita cap, ou vai dentro de Boolean Union e seleciona essa ferramenta aqui, ó, Cap Planar Holes. Bom, confere lá, Closed Solid Polysurface, embaixo a mesma coisa.
Quando a gente tem essa divisão aqui, deixa eu guardar os vetores. Eu vou chamar vetor base 02. Extrusão 02. Entre esse aqui e o outro, eu vou criar aqui. Eu tenho a mania de pensar em clicar e falar criar. Aí sai essa mistureba de criar. Parece o Cebolinha falando, né? Eu vou criar aqui uma camada e vou digitar apenas pontilhados. Para quê? Para separar. Inclusive, eu posso até criar uma outra camada aqui de lixo, ó, que seria o certo desde o começo. Ó, temos um lixo já setado, então ele não deixa. Vamos botar lixo 02. Pronto. Eu vou colocar isso aqui dentro da vetor base 02. Vou trazer o lixo de volta aqui, ó. E uma dessas aqui é do anel que nós criamos agora. Vamos ver qual é. Ó, essa da linha aqui de fora. Porque o corte está bem aqui, tá vendo? Então vamos selecionar essas duas e vamos jogar dentro do lixo 02. Pronto. Assim a gente tem os vetores, as extrusões e os lixos de cada modelo. Isso aqui ajuda bastante, tá vendo? Isso aqui que eu estou falando que é ter uma organização boa. Assim fica fácil de você entrar nesse projeto aqui e ver o que está acontecendo, tá bom? Bom, já demos cap nos dois. Agora eu vou sumir momentaneamente para explicar para vocês. A gente só consegue usar o shell quando a gente tem uma divisão aqui embaixo, porque senão ele vai escavar essa parte central aqui também. E se ele escavar essa parte aqui, não fica mais interessante para a gente. Por quê? Caso aconteça a necessidade de você ter que mexer novamente nessa peça, aumentar ou diminuir o tamanho, o Orive vai ter uma dificuldade muito grande, porque aqui também vai estar oco. Tá? Dá para fazer? Óbvio que dá para fazer, né? É mais trabalho para o cara. E esteticamente não fica bonito. Tá? Então, a gente tira esse pedaço aqui de baixo e garante para a gente já duas coisas. A primeira, a estética da peça. A segunda é metal para o Orives trabalhar caso precise aumentar ou diminuir isso no futuro. Tudo bem? E a gente vem dentro de Boolean Union e clica em Shell. Seleciona as duas bandas internas, clique em OK. O nosso Shell está setado para 1. Ó, aqui já deu problema. Aqui está falando que o nosso shell não está sólido. É uma pena que aqui ficou bonito, né? A gente vai em propriedades, ó, Open Poly Surface. Não é interessante isso pra gente. Vamos dar um Ctrl Z. E o que a gente faz nesse caso aqui, ó? A gente vai sumir com ele um instantinho, tá? Esses dois. Vamos vir no vetor base 02 e vamos criar uma cópia aqui. De quanto? Vamos tirar um offset de 1 para baixo. Mais ou menos aqui assim, ó. Vamos na vista right, a gente vai explodir isso daqui, que é um comando novo para vocês, né? Chama explode. O que ele faz? Ele explode as linhas aqui, né? E vira, cada pedaço desse aqui vai virar uma parte, tá? Eu vou explodir. E olha, a gente tem uma parte em cima, do lado e embaixo. Tudo bem? Vamos tentar unir essas duas aqui, ó, sem a parte de baixo. Vamos tentar fazer um offset dela de 1. Eu vou estender um pouco essa linha daqui. Como que a gente faz isso? Ó, clica nela, faz um lacinho aqui só nessa bolinha e joga para baixo. Isso aqui é o suficiente. Tudo bem? Ó.
Seleciona a bolinha e joga para baixo. Agora na polyline a gente vai vir de end a end. E agora a gente dá join nisso daqui. Pronto. Temos uma aqui. E vamos fazer a mesma coisa com o perfil de baixo. Vamos selecionar ele. Vamos explodir ele. Vamos dar join nessa parte e nas laterais. Vamos vir aqui agora e tirar um offset. Pode ser um offset de 0,5, que a gente não vai fazer ele ficar aqui embaixo, né? Vem um pouco para cá. Um pouco para cá. Não, aqui já. Vamos selecionar esse pontinho, vamos fazer com que ele suba. Ponto 2. Pronto. Ponto 2 ficou muito. Ponto 1. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Ponto 1. Agora vamos ligar as nossas curvas. As nossas retas, né? Então, vamos juntar isso daqui com o restante para fazer uma coisa só. Agora, esse daqui, ó, eu vou jogar aqui para cima. Quando a gente fazer o sweep on rail nele, ele não vai encostar aqui embaixo. Tudo bem? Ele não vai. Já esse de cima vai, tá vendo? Porque a gente tem uma diferença aqui, ó. Vamos ver como vai ficar. Eu vou sumir. Não precisa sumir, não. Vamos em sweep on rail. Primeiro o rail, depois a cross section, ou primeiro o trilho, depois o trem. Ó, colocamos sempre na parte interna, apontando para a mesma direção. Closed sweep. Vamos aqui e ver o que está acontecendo. Ó, isso é o que a gente tem. Agora eu vou trazer a extrusão. Eu vou até criar um outro layer para a gente ter uma diferença de cores aqui. Vamos botar extrusão para diferença booleana. Eu vou jogar ele aqui dentro. Vou colocar essa cor aqui para vermelha. Pronto, ó, esse aqui. Vou trazer agora aqui na nossa lâmpada a outra peça, que é o nosso anel bombê, só que no tamanho de um aparadorzinho. Repara que aqui embaixo, ó, eles não vão se encontrar. Por quê? Tá vendo que aqui tem um espaçozinho aqui, ó? Tá vendo? Por que eles não vão se encontrar aqui, Diego? Porque a gente colocou para que esse perfil ficasse acima do perfil de baixo. Então eles não se encostam, tá? E agora o que a gente faz? A gente faz uma diferença booleana. Dentro de Boolean Union, a gente vem nesse carinha aqui, ó, Boolean Difference. Esse fica Enter, esse sai Enter. Ó, the Boolean Difference command broke history on one object. Ok, a diferença booleana quebrou o objeto, quebrou o histórico em um objeto. Tudo bem. Era exatamente isso que a gente queria. Vou tirar aqui o vetor base 2. Isso daqui foi o que nós criamos para extrusão. Vou jogar aqui dentro. Na verdade, isso aqui é o lixo. É o lixo do 2. Vou trazer de volta. E olha aí. Agora a gente tem o nosso anel aliviado. Aqui ficou bonito também. Tá? E ele tem a parede de 1 milímetro. Vamos juntar tudo. Vamos dar Boolean Union. Vamos conferir para ver se está tudo certo aqui em propriedades. Ó, Closed Solid Polysurface. Ok. A gente tem agora um anel que a gente pode
chamar de aparador. Vamos trazer o nosso outro de volta. A gente vai colocar eles lado a lado. Ó, isso daqui é o anel bombê. Ele é bem largo em cima, tá vendo? E um pouquinho largo embaixo. E aqui o shell deu certo. Então o shell fez essa diferenciação aqui, ó, esse alívio na peça, ó, tá vendo? Acaba aqui. E aqui nossas bordas internas, nossas quinas internas são arredondadas. A gente pode fazer isso aqui também, ó. Fillet Edges já está setado para 0.5, porque foi o que usamos no anel bombê. Seleciona as duas quinas. Enter, Enter. E temos aqui um aparador. Vamos ver qual é o volume, qual é o peso dele. Esse menor, o peso dele 5,62 menos 10%. Na última aula, nas últimas aulas eu tenho feito 3%, na última aula eu fiz 5% de polimento, né, ali da perda do polimento, dessa eu vou fazer 10%. Então esse anel ficaria com 5,06 gramas de peso. Poderia aliviar mais? Poderia. É só você fazer a largura do perfil menor, tudo bem? E se você for fazer o shell ou essa diferença booleana, eu aconselho a você a deixar a uma espessura de parede de no mínimo 0.7, para não dar problema na fundição. Como nós já havíamos dito antes, existe um caminho que o ouro precisa percorrer dentro do tubo de gesso. E se esse caminho for muito estreito, vai faltar força para ele chegar até o final. E a gente está falando de milésimos de segundo para o ouro sair do estado líquido para o sólido. Então, caso essa diferença aconteça no caminho, ele não completa a peça. A peça sai com pedaços faltando dela. Às vezes não vai completar algum pedaço daqui, tá? Então eu aconselho a vocês a deixar uma parede de 0.7 no mínimo. 0.7 você já consegue usar uma fundição mediana sem problemas. Uma fundição muito boa, você pode até estreitar mais essa parede, deixar ali com 0.4, 0.5. Mas a gente está falando de fundições caríssimas, né? Uma fundição mediana, 0.7 já resolve o problema. Então, essa foi a nossa aula de hoje. É uma aula bem rapidinha, para vocês entenderem como faz a execução de um bombê e os conceitos aqui do shell. A gente vai voltar nessas peças no módulo de cravação, que aí a gente vai fazer cravações de pedras, tanto no anel bombê quanto no aparadorzinho. Aqui pode ser também um bombê, mas ele é um bombê mais enxuto, mais magrinho, vamos dizer assim, né? Então é isso, pessoal. Vai tomar um café, vai fazer um lanche, vai tomar uma água, relaxa um pouco, volta, senta na frente do computador, refaz essa aula, executa comigo, dá play, pause quantas vezes forem necessárias, tá? Executa para você chegar até o mesmo resultado que eu cheguei. E depois você faz modificações ao seu critério ali, tá? Tenta fazer com uma letra vazando, que vocês já sabem fazer isso. Tenta fazer com uma letra em alto relevo, que vocês também já sabem fazer isso. Tenta fazer um bombê com um perfil um pouco diferente. Bota algumas ondulações ali embaixo para ficar alguma coisa diferente, né, do tradicional. Dá um joinha nesse vídeo, tá? Isso me ajuda bastante, porque o YouTube ele entende que esse é um conteúdo bom, continua mostrando esse conteúdo para mais pessoas, tá? Compartilha. No demais, eu deixo para vocês aqui um grande abraço. Espero que todos estejam muito bem e a gente vai se esbarrar na nossa 13ª aula.